E aí, pessoal, tudo certo? Mudar uma tabela no banco de dados, cara, é uma das coisas mais comuns na vida de quem desenvolve, né? Mas olha, tem um detalhe que muita gente ignora e que pode transformar um projeto organizadinho num verdadeiro campo minado. A nomenclatura. O nome que a gente dá para as coisas tem um poder gigantesco e hoje a gente vai desvendar o porquê. Olhar para uma lista como esta chega a dar um calafrio, não é verdade? É a mesma sensação de procurar um documento super urgente numa sala onde nada tem etiqueta, tá tudo jogado. É um caos que força a gente a parar, a tentar decifrar o que cada coisa significa e o nosso tempo, que é o recurso mais valioso que a gente tem, vai, escorrendo pelo ralo. Então, o que esses nomes todos têm em comum? Caos. Simples assim. E esse caos não é inofensivo não. Ele atrasa o desenvolvimento, ele transforma a manutenção num pesadelo e o que é pior, ele cria uma armadilha para qualquer pessoa que entre no projeto depois, inclusive para a gente mesmo lá no futuro, que com certeza não vai lembrar qual era a lógica por trás de um dados CLI. E é justamente para combater essa bagunça que existe um princípio fundamental: a consistência na nomenclatura. E atenção aqui, isso vai muito, mas muito além de só uma questão de estética ou de escolher nomes bonitinhos. A gente está falando de definir um padrão claro, lógico e ser fiel a ele como se fosse a coluna vertebral do projeto. Em termos mais simples, é isso aí. Criar e seguir regras para que qualquer pessoa consiga ler a estrutura do banco de forma intuitiva. Mas o mais legal é que essa prática, que é super poderosa, se baseia em algumas regras bem simples, mas que, nossa, fazem toda a diferença. Eu gosto de chamar elas de as 4 regras de ouro. Pensa nelas como 4 princípios bem fáceis de seguir que, se a gente aplicar direitinho, colocam a casa em ordem e transformam qualquer banco de dados num modelo de organização e clareza. Vamos ver? Regra número 1. Idioma. Cara, parece óbvio, né? Mas é um erro clássico. A regra é simples. Ou o projeto inteiro fala português, ou ele fala inglês. Ponto. Misturar clientes com orders no mesmo banco de dados, nossa, cria uma poluição visual, uma confusão que não faz o menor sentido. A chave aqui é escolher um idioma e ser fiel a ele. Simples assim. Segunda regra, fuja das abreviações. Sério, um TBL CLI pode parecer uma economia de tempo genial hoje, na hora de digitar, mas daqui a 6 meses vai ser só um mistério para resolver. O ponto crucial aqui é, nomes completos e descritivos são sempre a melhor escolha. A clareza tem que vir em primeiro lugar. Agora, a regra 3. Pluralidade. Olha, é super possível nomear tabelas no singular, tipo cliente, ou no plural, como clientes. As duas formas são válidas, tá tudo bem. O mais importante aqui não é a escolha em si, mas a consistência. Se o padrão adotado foi o plural, então todas as tabelas têm que seguir essa mesma lógica, sem exceção. E a nossa quarta e última regra de ouro: separadores. Existem vários estilos por aí. O Snake Case, que usa o underline, ou o Camel Case, com as letras maiúsculas no meio. E, de novo, o estilo que você vai escolher importa menos do que a fidelidade a ele. Escolheu um, então use em todo lugar. Sem misturar, sem exceção. Beleza, já vimos a teoria. Agora vamos para o mundo real. Vamos ver como uma simples mudança de nome, uma coisinha que parece inofensiva, se for feita sem o devido cuidado, pode gerar um problema silencioso e bem traiçoeiro. Imagina só esse cenário aqui. A gente precisa renomear a tabela de clientes e usa esse comando SQL. O código está certinho, o banco de dados vai aceitar numa boa. E o nome clientes ativos até parece fazer sentido, não parece? Mas é exatamente aqui que a armadilha se esconde. Olhando para esse comando e com as regras que a gente acabou de ver bem frescas na cabeça, onde será que o padrão foi quebrado? A inconsistência é sutil, mas ela está ali prontinha para causar problema. E aqui está o problema, na prática. Se o nosso padrão era ter tabelas como produtos, pedidos e clientes, tudo simples, direto, quando a gente cria clientes ativos, a gente introduz uma exceção. Isso gera uma dúvida na hora. Será que existe uma produtos ativos e pedidos ativos? Pronto, a clareza e a previsibilidade do nosso sistema acabaram de ser comprometidas. Então, qual seria a solução ideal nesse caso? Em vez de quebrar o padrão de nomenclatura, uma abordagem muito mais elegante, muito mais consistente, seria manter o nome clientes e adicionar uma coluna nova, por exemplo, chamada status. Desse jeito, a gente atinge o mesmo objetivo sem bagunçar a estrutura inteira. Pode até parecer um detalhezinho bobo, né? Mas o impacto final de manter essa disciplina com os nomes é gigantesco.
Vamos ver qual é a verdadeira recompensa por trás de todo esse cuidado. E aqui está o retorno desse investimento. Primeiro, clareza. É bater o olho e entender o propósito de cada tabela, sem adivinhação. Segundo, manutenciabilidade. Evoluir o banco, corrigir um bug, tudo se torna uma tarefa muito mais simples e segura. E terceiro, profissionalismo. Isso aqui demonstra um nível de qualidade, de padronização que eleva qualquer projeto a outro patamar. Para a gente fechar, quero deixar uma ferramenta prática. Pensa nisso como um pequeno checklist mental com 2 perguntas essenciais para se fazer antes de rodar qualquer alter table no banco de dados. A primeira pergunta é essa aqui. Ela força a gente a olhar para o projeto como um todo, a respeitar as regras que já foram estabelecidas e a manter a coerência. No fundo, é uma questão de disciplina. E a segunda, e talvez a pergunta mais poderosa de todas. Ela lembra a gente que não programamos só para nós mesmos. Um código claro é um ato de empatia com o resto da equipe, com quem vai chegar depois. Se a resposta para essas 2 perguntas for um sim bem grande, aí sim pode confirmar a mudança com toda a segurança. É isso, pessoal. Se esta análise ajudou a organizar as ideias, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar com a equipe. E sugira aí nos comentários qual outro tema do universo de dados vocês acham que merece uma explicação detalhada como esta. Seguir o canal garante que mais conteúdo assim seja criado, porque são as sugestões da comunidade que ditam nossos próximos passos. Muito obrigado e até a próxima.